Olá pessoal, vamos então a mais um vídeo do nosso canal, Estamos bastante empolgados, por esta oportunidade que estamos tendo de compartilhar pensamentos, reflexões junto com vocês. E o pensamento de hoje, a reflexão de hoje é passos para o sucesso em meio à dificuldade. E nós tomamos como base para refletir sobre esse tema o Salmo, que é considerado um dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que é o Salmo de número 23, Salmo do Bom Pastor. Nós vamos pegar este salmo e vamos usá-lo como base, então, para nós refletir, meditar sobre este assunto, passos para o sucesso em meio às dificuldades. Quem é que não passa por dificuldade? Quem é que não passa por problema? Quem é que não passa por aflição? Quem é que não passa por angústia? Quem é que não passa por momentos difíceis? Todo ser humano passa. E quem é que não quer ter sucesso em meio a estas situações? Então vamos ver à luz da Bíblia, que é o nosso manual de instrução, nosso manual de orientação. O Salmo 23, você pode pegar papel, pode pegar caneta, se quiser fazer anotação é muito importante, O Salmo 23, ele começa nos dizendo assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora, lendo o mesmo salmo numa versão mais atualizada, observe só a profundidade, observe só o que o salmista estava se expressando. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Continua igual. Aí continuando, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como ele prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim onde meus inimigos podem me ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. E o último verso: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Salmo maravilhoso. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. Davi, um nome que no hebraico, Davi significa amado. É o significado do nome de Davi no hebraico, e foi o segundo mais ilustre dos reis de Israel. Davi reinou por um período de 40 anos aproximadamente. Davi sucedeu o rei Saul e antecedeu o rei Salomão. No reinado de Davi foi um reinado próspero, um reinado de paz, reinado de muita abundância para a nação de Israel. Davi também é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi era o caçula de 8 filhos. Davi era o mais novo e não é mencionado. Nós não vamos encontrar registro na Bíblia do nome da mãe de Davi. Mas Davi tinha sua mãe, mas não é mencionado o nome dela. Muito bem, com base neste salmo que acabamos de ler, vamos então ao primeiro passo. Anote aí, primeiro passo para o sucesso em meio às dificuldades. Qual é o primeiro passo? Lá no verso 1. No verso 1, o que está escrito no verso 1? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Duas coisas importantes nós encontramos nesse primeiro verso. Nós encontramos o Senhor como um pastor pessoal e o Senhor como um pastor suficiente. Como assim? Porque quando eu leio o Salmo 23, primeiro verso, de que maneira eu leio? O Senhor é meu pastor. Então, se ele é meu, fala de alguém pessoal. Então, já apresenta o Senhor como um pastor pessoal. Nada me faltará, está subentendendo que ele é um pastor suficiente. Não há necessidade de nós corrermos atrás de outras coisas, atrás de outros recursos, se nós tivermos ele como nosso pastor. Nada nos faltará. Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, o primeiro passo para o sucesso em meio às dificuldades é confiança em Deus. Confiança em Deus. Segundo passo para o sucesso em meio às dificuldades, vamos encontrar lá no verso de número 2. O verso de número 2 nos diz assim, ele me faz descansar em pastos verdes ou verdejantes e me leva a águas tranquilas. Então aqui, o que nós entendemos nesse segundo verso do Salmo 23? Que em meio às turbulências da vida, em meio às dificuldades da vida, em meio aos momentos difíceis da vida que nós enfrentamos, devemos buscar a presença de Deus para que dessa maneira possamos encontrar descanso e paz. Então o segundo passo para o sucesso em meio às dificuldades é descansar.
Vai descansar aonde? Na paz de Deus. É o segundo passo para o sucesso em meio às dificuldades. Vamos para o terceiro passo? O terceiro passo nós vamos encontrar lá no verso de número 4. O verso de número 4 do Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consolam. Lendo numa outra versão mais atualizada, nós vamos ler desta maneira: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, está comigo, tu me proteges e me diriges. Então aqui, o terceiro passo para o sucesso em meio à dificuldade é superarmos o medo. Mas de que maneira que nós vamos superar o medo? Com coragem. Vamos superar o medo com coragem, mas de que maneira que nós vamos absorver essa coragem? Como que nós vamos ter essa coragem? Nós lemos no verso 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Mas por que eu não vou ter medo de nada? Por que eu não vou temer mal algum? Porque eu tenho capacidade? Porque eu sou uma pessoa muito forte? Não, o salmista ele foi bem claro em dizer: não temerei mal algum, porque tu está comigo. A quem o salmista estava se referindo aqui, senão ao Deus eterno? Ao Deus de Israel, ao Deus que criou o mundo e todas as coisas que nele há? Então o terceiro passo para nós alcançar sucesso em meio às dificuldades é superar o medo com coragem, sabendo que o Senhor está ao nosso lado. O quarto passo para o sucesso em meio à dificuldade também está no verso 4. Mas como assim? Sim, porque o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Vara, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eram dois utensílios, eram duas ferramentas que o pastor usava diariamente: a vara e o cajado, com finalidades distintas uma da outra. Podemos pegar estes dois objetos, a vara e o cajado, e entender da seguinte maneira: segurança e proteção, como também conforto e orientação. Mas aí, levando para a vida cotidiana de um pastor de ovelhas, a vara e o cajado tinham finalidades. Para isso que elas existiam. A vara servia para duas coisas. A vara servia tanto para afugentar os inimigos, quando vinham atacar as ovelhas, como os lobos e outras feras talvez, o pastor usava a vara. Como também a vara servia muitas vezes para corrigir aquela ovelha rebelde, disciplinar aquela ovelha rebelde. Mas o cajado, ele servia para, na maioria das vezes, resgatar uma ovelha que por um motivo ou por outro acabou se desgarrando do meio do rebanho e por descuido acabou muitas vezes quase caindo em precipícios. Então ali o pastor pegava o seu cajado com aquela ponta encurvada e conseguia, com a ponta do cajado, pegar a ovelha e resgatá-la. Então ali nós começamos a entender o objetivo quando o salmista está falando: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara fala da disciplina, Deus nos disciplina porque Ele nos ama. E o teu cajado fala de socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor nos socorre quando nós estamos em angústia. O Senhor nos socorre quando nós estamos atribulados. O Senhor nos socorre quando nós estamos passando por momentos difíceis. Cajado, Então aqui o quarto passo para o sucesso em meio às dificuldades é buscar orientação. Orientação através da palavra de Deus. E o quinto passo, eu posso citar aqui o quinto passo para o sucesso em meio às dificuldades, nós encontramos lá no verso 6, o último verso desse salmo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Numa outra versão diz assim: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Agora aqui é interessante esse verso 6, que o verso 6 ele começa dizendo assim, afirmando certamente, ou em outras palavras, sem sombra de dúvida, que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. É interessante nós entender essa expressão seguir. Seguir é andar atrás. Seguir é andar atrás por onde quer que a pessoa vá. E aqui quando a Bíblia diz, quando a palavra do Senhor diz que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, significa nós entendermos, meus amigos que estão agora ouvindo, assistindo esse vídeo, é interessante nós entendermos que por onde quer que nós formos, quando nós temos Deus como nosso Senhor, como nosso pastor, como nosso guia, como nosso referencial, a bondade dele, a misericórdia dele vai nos seguir.
Não importa onde eu passe, não importa por onde eu ande, a bondade e a misericórdia do Senhor vai me seguir. Então, o quinto passo para o sucesso em meio à dificuldade eu posso entender como fé na vitória e na bondade de Deus. E o que é fé? Senão o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. É crer no impossível, é acreditar no invisível. E o invisível nada mais é do que Deus, o impossível ninguém mais faz senão Deus. Então o quinto passo para o sucesso, em meio à dificuldade, fé na vitória e na bondade de Deus. Uma reflexão para você nesse momento: mantenha a fé na bondade de Deus e acredite que ao superar os desafios, você experimentará a sua misericórdia e alcançará a vitória. Muito bem, pessoal, e aqui chegamos então ao final. E você que nos assistiu até agora, não esqueça de se inscrever no canal. E também, muito importante, ative o sininho, porque dessa maneira você vai receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Toda semana estamos lançando vídeos novos. E também não deixe de dar o seu like. Temos aqui do lado o nosso último vídeo que nós lançamos. Muito importante também, se você não assistiu ainda, assista, porque vale a pena. Deus abençoe todos vocês.